Plínio, hoje, dia 9 de junho, às 14 horas, todos os réus do núcleo central, núcleo crucial, núcleo principal, sei lá, são vários nomes, estarão frente a frente com Moraes, Gonet e os outros ministros da primeira turma. É um dia histórico. O que esperar dessa semana? Como você vê essas movimentações do Bolsonaro no final de semana em São Paulo, inclusive dentro do Palácio de Bandeirantes? Como você está vendo aí o início deste interrogatório? O Gonet gosta de chamar de núcleo crucial da organização criminosa, mas a gente fala o que acontece, né, Melo? São os cabeças aí do bando, da quadrilha, né? Toda quadrilha tem os cabeças e essa semana eles vão estar ombreados ali, lado a lado. Inclusive tem uma preparação especial, viu, gente? Eu apurei aqui. A primeira turma do STF, onde fica aquele púlpito, onde os advogados fazem a sustentação oral, que lá vai ser retirado, e daí vão colocar todos sentadinhos ali, vai ter um banco dos réus ali, né, com cadeiras e mesas para sentar os 8, e na frente vai ter uma mesa, uma cadeira, em frente aos ministros, daquele que estiver prestando o interrogatório, né, que começa hoje com o Mauro Cid. Aí as expectativas aí é que o Bolsonaro seja ouvido na quarta-feira. E olha, existe uma grande apreensão das defesas para o que vai acontecer e principalmente pela reação do núcleo crucial aí dos cabeças da quadrilha ao Alexandre de Moraes. É a primeira vez que o Moraes vai ficar frente a frente com todos os cabeças da quadrilha, né? O único que não vai estar fisicamente presente é o Braga Neto, que vai acompanhar vai prestar o depoimento via videoconferência, né? Que ele está preso no Comando Militar Leste, aí vizinho do Melo aí no Rio de Janeiro, né? Mais ou menos vizinho. Mais ou menos vizinho, né, Melo? Então, a apreensão, gente, o que é? É como a gente viu, principalmente no depoimento do Freire Gomes, que o Alexandre de Moraes subiu um pouco o tom. A apreensão dos advogados é que o Moraes faça isso e tenha um retorno, principalmente de Bolsonaro, e aconteça uma prisão ao vivo nessas sessões. Então, a gente vai ficar muito atento aí a isso, né? Porque é um clima de guerra, Os advogados falam que é um clima de guerra. A ideia é tensionar e toda a artilharia vai ser direcionada principalmente ao Mauro Cid, desqualificar a delação do Mauro Cid. Isso o Juca, que é um advogado do Braga Neto, já mostrou muito lá em março, quando eles fizeram aquela sustentação durante a sessão que tornou o núcleo crucial réu, né, chamando de mentiroso. A ideia é provocar, é fazer essa provocação ao Mauro Cid. Eles não têm muita argumentação diante das provas. Então, a ideia que é desqualificar a delação, montar uma narrativa de que toda a investigação foi baseada na delação do Cid e, principalmente, dar estocadas no Supremo Tribunal Federal, no Alexandre de Moraes. Gente, é um clima extremamente tenso que vai ser transmitido ao vivo. Eles sabem desse potencial, estão armando uma estrutura gigante de mídias sociais para cortes. Então, automaticamente, o Bolsonaro falou alguma coisa lá que desafiou o Moraes, vai ter corte, eles vão jogar para incitar a ordem extremista, né? Então, o próprio Moraes, pensando nisso, abriu essa transmissão, né, ao vivo, para que as pessoas pudessem acompanhar realmente, mas é o que a gente tem visto, né? É a narrativa das redes sociais. O que a gente sabe, poucas pessoas, né, como nós, provavelmente, vão acompanhar na íntegra os depoimentos, né? A maioria vai pegar a repercussão que vai sair nas redes. E aí... Vai pegar os cortes. Os cortes que saem nas redes, né, gente? É isso aí. Mas o Bolsonaro
Ontem, conversando lá com, né, ele discursando lá para os correligionários dele, ele fez um chamamento para os depoimentos. Ele falou: vou estar na segunda, na terça e na quarta e vou falar sobre os meus anos de governo e sobre o 8 de janeiro. Exato. Isso já está declarado, viu, Melo? A grande questão é o seguinte: o que ele teve esse fim de semana? Ele teve em São Paulo para quê? Para preparar uma ação junto com o Tarcísio e ver realmente se ele pode confiar no Tarcísio. Essa é a grande questão. Porque o Tarcísio, até agora, ele não tem colocado nada em redes sociais. A rede social do Tarcísio está voltada para outra coisa. Eu vi a entrevista do Pimenta, até o Pimenta falando que acho que o Tarcísio não sai. Existe essa expectativa da candidatura ou não do Tarcísio. E o que o Tarcísio não quer é queimar cartucho agora. Ele não quer queimar cartucho agora. Só que o Bolsonaro foi lá e deu uma prensa nele. Essa é a verdade que aconteceu esse fim de semana lá no Palácio dos Bandeirantes. A ideia é realmente, assim, colocar toda a horda extremista em polvorosa, né? Eduardo vai fazer isso nos Estados Unidos, vão dar o máximo que puder de publicidade. Aliás, é interessante, né, que a gente estava falando da flotilha antes aqui, e é uma tática copiada, né, propagada pela ultradireita internacional, essa questão de fazer chacota, de tirar as pessoas do sério, que é o que o Israel está fazendo agora com os ativistas lá da flotilha, né? É a mesma coisa que eles vão querer fazer, mas tem uma questão muito, muito tensa aí, porque não vai ser um depoimento que acabou, todo mundo vai embora. O Moraes vai pegar a repercussão nas redes. Ele vai pegar de segunda, vai pegar de terça, e quando chegar a vez do Bolsonaro, imagina o clima que vai estar naquela primeira turma do Supremo, viu, gente? As redes bolsonaristas estão a postos, né? E aí você falou bem, o Moraes está só filmando. Quando chegar o tete-a-tete, eu quero ver aquela valentia do Bolsonaro. Chega! Lembra no 7 de setembro? Quero ver chamar de canalha lá, né, Melo? Quero ver chamar de canalha lá, não é? Porque fora, quando está junto ali com os extremistas, tem toda essa questão. E olha, gente, o que o Bolsonaro vai ter que provar ali, o que os extremistas esperam é justamente essa postura dele. Mas ele sabe que se ele tiver essa postura dentro de uma sessão do Supremo Tribunal Federal, ele vai ser preso. Ele vai ser preso. Ainda mais diante de tudo que está acontecendo, né? O Eduardo Bolsonaro está fazendo chacota, gente. Ontem foi na Disney esse fim de semana, depois foi lá, colocou uma fotinha fazendo chacota, falando assim, mais uma aquisição aqui do núcleo estadunidense, e colocou 2 ventiladores pequenininhos, assim, né, como se ele tivesse passando necessidade lá, mas está passeando, está curtindo, 2 milhões de reais na conta, né? Então tá fácil. Então, o que a gente vai ver nos próximos dias, a partir de hoje, principalmente agora das 14 horas, é realmente um incitamento geral da horda bolsonarista para o negócio explodir. Moraes, olha, esperem aí vídeos de IA, né, que já tá rolando muito, fotos de IA, fake news aí que vão rolar à torta e à direita, vão recuperar vídeos. A ideia é ganhar a narrativa nas redes, viu? É o único lugar onde eles podem ganhar. Eu estava pensando exatamente nisso. Assim, o caráter, a personalidade intempestiva, assim, impulsiva do Bolsonaro deve ser uma grande preocupação, né, para os advogados. E eu estava lendo aqui na sua matéria, Plínio, que eles falam que estão preparados para a guerra, né, os advogados. Estamos preparados para uma guerra. Esse é uma guerra realmente, né, gente? Se a gente for ver o que a gente vive hoje, é uma guerra de narrativa. Semana passada a gente teve entrevista com o Boulos aqui. O Boulos está fazendo o quê hoje? Está recrutando soldados para a guerra de narrativa de 2026. 2026 começa agora, está começando agora, né? Esses depoimentos, além da questão
do fato em si vai muito além disso, porque os cortes vão ser os cortes que vão ser propagados quando? O ano que vem, né? Ah lá, tá vendo a perseguição, né? O Bolsonaro perseguido pela ditadura, que é uma grande falácia, mas o que acontece é o seguinte, aqueles que seguem o bolsonarismo, né, que é um fanatismo, uma horda de fanáticos, eles só se abastecem por isso. E a partir disso que eles vão divulgar. Agora, eu acredito o seguinte, pelo andar da carruagem, fechando hoje aqui, ó, hoje nós estamos no dia 9 de junho. Então, vai fechar essa semana, a partir de semana que vem, dia 15, começa o quê? Começa a análise já. Tem um recesso do judiciário, então eu acredito que assim, entre agosto e setembro, a gente já vai ter uma definição desse caso, principalmente do núcleo crucial. Daí a tensão vai aumentar mais ainda. Por qual motivo? Porque a expectativa é que, assim, depois da sentença da primeira turma, eles poderão recorrer ao plenário do Supremo, que deve, né? Isso se não for unânime, né? Se for unânime, vai ter que correr com a primeira turma mesmo. Então, e o Moraes já finalizou um recurso. É igual o Collor, vai ter um recurso. O restante dos recursos é com eles na prisão. Então, eles vão fazer companhia ao Braga Neto, que já está esperando lá o resto dos amigos aí para fazer essa festinha. Alguns deles, inclusive, vão lá, né? Provavelmente, que nem o coronel Mauro Cid, vai ser preso no ambiente militar, né? Numa prisão militar. O Bolsonaro, talvez sim, talvez não, eu acredito que não, mas existe essa possibilidade também, né? Tem outros aí, Paulo Sérgio Nogueira, alguns que estão nessa turba aí do Bolsonaro, que podem fazer realmente companhia aí ao Braga Neto, viu, gente? Que não queria que fosse transmitido ao vivo, viu? O Braga Neto não queria que fosse transmitido. Nós trouxemos aqui, inclusive a gente fez uma enquete aqui com o nosso chat, medo ou vergonha? Acho que na própria matéria está assim, né? Foi você que preparou essa matéria, Plínio, do Braga Neto? Acho que foi. Estava lá, medo ou vergonha? Por que o Braga Neto não quer aparecer aí na transmissão? Aí a gente estava aqui conversando hoje, que as duas coisas, né? Tudo junto e misturado. Tem gente aqui que opina que seria um tiro no pé para o STF essa transmissão. Aqui tem o Eduardo Vasconcelos. Mas eu não acredito. Eu acho que o melhor é a transmissão mesmo, não? Para também é uma forma de você deixar muito claro e transparente o que aconteceu. Aqui o Eduardo Vasconcelos diz: achei um tiro no pé passar ao vivo esse processo. A conferir. Vamos ver. Eu acho o oposto. Eu também. Você acha também, Belo, que é um tiro no pé? Não, eu acho o oposto. Eu acho que está passando ao vivo exatamente para eles não alegarem depois que foi uma perseguição. Então todo mundo vai ver o que está acontecendo ali. E assim, de ouvir falar é outra coisa. Você vê ao vivo, um falando e outro rebatendo. Aí você... E tem uma questão interessante, que assim, a sustentação do Moraes é muito enfática. Moraes, assim, ele tem, gente, a linha do tempo da organização criminosa, dos atos, ele tem tudo fresquinho na cabeça dele. Então vai ser uma oportunidade de rebater na hora, porque vai ter o corte da horda bolsonarista, mas vão ter outros cortes também, né? Vão ter outros cortes também que vão sustentar a narrativa oficial do que realmente aconteceu. Não dá. A grande questão é o seguinte: não dá para defesa falar que não houve tentativa de golpe. Não dá. A gente já viu isso em março. Nenhum dos advogados do núcleo crucial falaram que não houve uma tentativa de golpe. Todos eles falaram, não, houve uma movimentação, o Bolsonaro mesmo, o Celso, né? Villard falou assim, houve, mas estava tudo dentro da legalidade. Como assim dentro da legalidade? Dentro das quatro linhas. Dentro das quatro linhas. Se o próprio capitão da FAB falou que houve uma tentativa de cooptação das Forças Armadas. Então, essa narrativa cai por terra. Ali vai ser um salve-se quem puder. E olha, gente, eu vou torcer para a briga. Porque dependendo da delação do Cid, do depoimento do Cid hoje,
para quem o Cid mirar, né? E para quem o Cid esquecer, é lógico que nem se ele mirar no Bolsonaro e falar assim, não, o Braga Neto teve uma participação secundária. O advogado do Braga Neto vai ter que mudar a estratégia para tentar livrar o cliente dele. A função dele é essa, né? Então vamos ver o que vai acontecer a partir de hoje, na sessão da tarde da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, às 14 horas, viu, gente?